um jogo de campeonato brasileiro aqui no Beira-Rio contra o Internacional e, no mínimo, fazer o ponto que a gente fez, né? Então, sabíamos que tínhamos que nos sacrificar muito, mas também sabíamos que a equipe que jogou na quinta-feira não teria condições de jogar hoje aqui e suportar. Provavelmente perderíamos com a equipe considerada titular principal, cansaríamos muito mais os nossos jogadores para a sequência, então não conseguiríamos nos recuperar pelo acúmulo para quarta-feira, então não faríamos nenhuma coisa, nem outra coisa. Então arriscamos mais, porque entendemos que era hora de arriscar, e os jogadores me deixaram muito contente com esse tipo de resposta que deram. O adversário teve muita qualidade, trabalhou com muita variação, né, pelos lados, e a gente contou com a qualidade defensiva que é costumeira das nossas equipes, contou com uma grande atuação de Rafael, que também não é uma novidade para a gente. Temos, né, 2 goleiros fora de série e por isso conseguimos segurar e levar a esse ponto. Acho que estancamos as derrotas no Campeonato Brasileiro, não conseguimos ainda vencer, mas acho que podemos começar a encaminhar aí também a nossa recuperação no Campeonato Brasileiro a partir de domingo. Podemos sonhar com isso a partir de domingo diante do Botafogo. Até porque o Cruzeiro agora terá uma sequência de 2 partidas em casa no Brasileiro, mas antes disso, essa decisão de quarta-feira. O pensamento estava lá no Rio de Janeiro hoje, ou esse pensamento agora prevalece, né? O Cruzeiro já vivencia essa decisão da próxima quarta-feira, mano? Para que o pensamento não estivesse no Rio de Janeiro, que a escolha foi essa. Para que os jogadores que entrassem tivessem única e exclusivamente seu pensamento, sua concentração, seu foco aqui nesse jogo. Nós entendemos que era necessário essa opção que fizemos. Depois, a partir de amanhã, podemos sim começar a pensar no Vasco, né? Nessa nossa sequência de decisões que temos pela frente agora pela Libertadores. Ô, mano, você falou aí que é muito difícil trocar os 11, né? E o Cruzeiro conquista esse ponto aqui. O que mais dificulta? Porque quando a gente pega no papel um grande elenco, escala esse time do Cruzeiro que atua hoje, todo mundo elogia. É a falta de ritmo de jogo? O que mais dificulta ter uma atuação que pudesse, até teve algumas oportunidades, que pudesse buscar uma vitória? O que é mais difícil fazer quando se troca assim os 11, mano? A falta de ritmo dos jogadores e a condição de manter 90 minutos mesmo em nível de atuação, né? Quando você tem 1, 2, 3 jogadores que se desgastam durante o jogo, você vai lá e troca os 3 jogadores. Mas não dá para trocar 11, né? Não dá para trocar 10 jogadores de linha, como era a necessidade, talvez, pelo desgaste físico hoje. Se nós formos ver, vamos ver aí que poucos jogadores jogaram, né, ou faz muito tempo que não jogam 90 minutos. Então, o adversário que está numa condição melhor do que a gente, em termos de ritmo e competição, ele, na segunda parte, ele tem uma tendência de te amassar mais e você não encontrar mais as saídas para um contra-ataque adequado, né? Eu acho até que tivemos algumas 2, 3 bolas muito boas para fazer esse contra-ataque e até marcar o gol. Como foi, por exemplo, a jogada que sobrou para Raniel, como foi a jogada que sobrou para Sobis, né? Mas aí falta um pouco e não tem jeito, eu tenho que ser compreensivo com os jogadores nesse detalhezinho que aí não tem jeito. Mano, esse empate hoje aqui no Beira-Rio, o Internacional, você como um observador também do futebol brasileiro, ele pode chegar aonde nessa competição? O Inter te deu mais trabalho que você estava planejando? Não, eu não faço muito planejamento pelo que o adversário pode fazer. A gente tem uma ideia, você olha, mas sempre quando você vai enfrentar, você enfrenta de outra maneira que os adversários o enfrentaram. Eu acho que o Internacional não está jogando mal. O futebol tem umas coisas caprichosas, né? Às vezes tem o raio da comparação. E a comparação do outro lado aponta um time jogando muito bem. E é nessa hora que você tem que ter cuidado, ter calma, né? Porque o Internacional jogou bem contra o Bahia, venceu, jogou bem contra o Palmeiras, perdeu de 1-0, teve, né, 1 ou 2 lances polêmicos, como vocês falam.
Hoje jogou bem, e a bola não entrou por competência nossa, porque nosso goleiro fez 2, 3 grandes defesas, uma estourou no travessão, né, que foi o chute de Lucas, se não me engano. Então, o futebol, ele experimenta a gente para ver se a gente está mesmo firme nas suas convicções, nas nossas convicções, e segue em frente quando patina um pouquinho. O Internacional está dentro daquilo que é o início do Campeonato Brasileiro para a maioria das equipes, e se tiver a calma, certamente vai ter uma trajetória boa, assim como eu espero que o Cruzeiro faça a sua recuperação também logo na frente. Mano, aqui, por favor, prazer em revê-lo. E um ponto que é importante, que certamente esse empate só valoriza cada vez mais o teu grupo, uma comprovação, né, que o teu grupo está pronto, né, porque, como tu falaste, a dificuldade de trocar 11 jogadores, vem aqui, joga contra o Internacional e leva um ponto. E isso dá mais tranquilidade para a sequência do trabalho, né? Tranquilidade no futebol é uma utopia, você sabe disso, né? Nós sempre dependemos de um resultado. Mesmo o nosso grupo estando num nível de prontidão, de maturidade maior, ele também oscila, né? Passamos aí recentemente 2 semanas em que fomos cobrados, e eu acho que a grande diferença é o que vem depois da cobrança. A gente não se incomoda não de ser cobrado, a gente sabe da responsabilidade que tem, sabe o que é dirigir um trabalho grande como esse do Cruzeiro. O que faz a grande diferença é a resposta que os grupos dão depois dessas cobranças, depois de aumentar um pouco a pressão. E esse grupo aqui já vem numa sequência dando respostas positivas. Mano, hoje você testou o Bruno Silva ali em algumas situações no campo. Ele no ano passado foi muito bem, né? Fazendo uma faixa ali pela direita, em algumas oportunidades no Botafogo. Você tem sentido que o Bruno Silva ele vai voltar a ser aquele jogador de 2017? E o que falta para isso? De repente, se ele vai atuar mais pela beirada ou você gosta mais pelo meio? O que você pretende aí para recuperar esse jogador, que foi um alto investimento do clube, né? Investimento faz parte. Quem não quer arriscar, não gasta, não contrata ninguém, né? E a gente não contrata jogador para ser titular. A gente contrata jogador para o Cruzeiro. E o que vai dizer se ele vai ser titular ou não é aquilo que produzir para a equipe, a maneira como a equipe se ajustar com os jogadores que chegaram. E penso que Bruno hoje deu uma demonstração muito positiva. Se nós formos elencar individualmente, talvez o Bruno tenha sido um dos melhores jogadores em campo, pelo menos na minha avaliação. E esse é o ponto do recomeço. O início foi ruim, a gente não esperava que fosse, o futebol às vezes nos surpreende, aí depois veio uma pequena lesãozinha que atrasou mais um pouco, outros jogadores tomaram o lugar, mas ele sabe que eu confio nele, e hoje, antes do jogo, eu lembrei a ele que a hora é agora, a gente não pode deixar passar mais, não podemos esperar a vida inteira, né, num grande clube para que as coisas funcionem. A cobrança que vem para a gente também vem para os jogadores e vem proporcionalmente à expectativa que foi criada para cada um deles. E nós sabemos que a expectativa que foi criada sobre o Bruno foi uma expectativa grande, em função do que ele fez no ano passado, 2 temporadas anteriores pelo Botafogo. Então ele tem essa capacidade, fez hoje e a gente fica muito feliz com essa resposta toda. Mano, o Cruzeiro, ao lado do Grêmio, do Corinthians, é apontado como um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. Mas, nesse momento, tem que dividir foco entre várias competições. Para usar esses exemplos que a gente citou agora, Grêmio e Corinthians não conseguiram pontuar nessa rodada. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho da importância desse ponto que tu conseguiste com o time que não é o titular. E também se tu tens uma meta de pontuação, pelo menos nesse momento em que tu está dividindo o foco, ou até a parada da Copa. Não traçamos metas em termos de pontuação. Queremos que o Cruzeiro esteja no grupo da frente quando tivermos essa parada. O grupo da frente é por aí. Próximo de todo mundo, que permite logo uma retomada, quando tivermos aí a volta depois da Copa do Mundo, onde algumas equipes terão, ao meu ver, modificações significativas. Espero que a gente não tenha. Primeiro passo. Segundo,
acho que dentro do futebol brasileiro, quando se conquista um título, mesmo que seja um título estadual, como foi o nosso caso, que ganhamos o Mineiro, você tem um pequeno relaxamento. É da índole do jogador brasileiro, né? Então, o jogo contra o Grêmio, nós não jogamos para merecer vencer. O Grêmio controlou o jogo lá na nossa casa. É um grande time, né? Tem muita qualidade. Se você não enfrentar o Grêmio com foco, bem concentrado, fazendo tudo certinho, dificilmente você vai ganhar a partida. Então, aqueles 3 pontos pesaram mais do que tudo e foi a única atuação até agora que a equipe não mereceu o resultado. Acho que o jogo contra o Fluminense foi um daqueles crimes do futebol que acontece, e também nos ensinou lá no Fluminense que não adianta nós ficarmos metade com a cabeça aqui e metade com a cabeça lá. E certamente fomos para o jogo no Maracanã no domingo pensando uma boa parte naquilo que teríamos que fazer na quinta-feira. Então vamos acreditar no elenco mesmo, como dizemos que acreditamos, vamos valorizar o elenco que temos, colocando para jogar como colocamos hoje. Se a situação se repetir, é assim que eu vou pensar, para que a equipe renda bem, e aí vão ganhando o ritmo de jogo e certamente também vão crescer em termos de rendimento. Mano, a gente recebeu a informação, né, que o Edilson tinha sido, vocês receberam a informação, né, da convocação dele antes do amistoso contra a Alemanha e contra a Rússia. O Tite chegou a entrar em contato contigo daqui a pouco para falar sobre essa possível convocação do Edilson? Não tive nenhum tipo de conversa a respeito da convocação do Edilson. Sei que tem observações sendo feitas para alguns jogadores do Cruzeiro, mas não é comigo que isso está sendo tratado. Mano, você tem muita... A tendência sempre é conversar durante a partida. Você conversou uma hora com o Odair, teve outra hora que conversou com o Patrick, aí vem a curiosidade. O que você conversou no primeiro tempo com o Patrick? Ele gesticulava bastante para você e você gesticulava para ele. Conversa de jogo, né? Com o Odair, o árbitro deu o acréscimo de 1 minuto, depois deu mais 1 minuto. Eu disse a ele que nem o Odair nem eu queríamos jogar aquele restante daquele minuto. Nós queríamos parar para conversar com as nossas equipes, para tentar melhorá-las. Apenas isso. Patrick nem lembro mais, mas coisa absolutamente normal de jogo. Falei com o Cuesta também no início do jogo. Assim, acho que a gente pode manter um bom diálogo, mesmo com o adversário, dentro de um respeito que eu acho que devemos ter e preservar. Boa noite. Ainda na jornalista aqui para